campanha publicitária, uma que me marcou muito, que inclusive hoje em dia faz parte muito do meu repertório de criação e de inspiração, era uma marca de roupas que se vendia por não ter rótulos, por não ser uma marca, e sim um estilo de vida. Isso me marcou muito, eu levo isso comigo até hoje, inclusive é um dos meus propósitos de ter vindo aqui para publicidade, para criação. Eu imprimo a minha marca querendo quebrar os padrões, querendo trazer coisas novas, coisas que não são tão comuns assim no mercado. Então, a lembrança que eu tenho de propagandas, que eu era uma criança que via muito TV, e meu físico denota isso, tinha uma de chocolate, que eram duas tartarugas se xingando assim tal, e falava estúpida, e uma comia a cabeça da outra, e era muito engraçada, mas uma que me marcou muito, e eu nem sabia o sabor, o doce néctar que era a tal da experimenta, que depois, só muitos anos que eu fui ver o peso que ela teve, que era uma troca de garoto propaganda e todo um conceito que eu falei, nem sabia que isso era possível, assim, então me marcou bastante hoje em dia, sabe? Então essas duas. Uma propaganda que me marcou muito foi uma que mexe com emoção. A mulher estava fazendo um exame e estava batendo o coraçãozinho da criança, pegaram matemáticos e músicos e fizeram uma música com o batimento cardíaco do coração do neném. Eu achei aquilo o máximo. E aí levaram a mulher para um teatro onde tinha a orquestra inteira tocando a música do coraçãozinho do neném, gente. E ela chorou, e a produção também chorou, e aquilo me emocionou. Então me marcou bastante por causa disso. Bom, uma propaganda que me marcou muito foi uma de uma marca de ketchup chamada Posts Irresistíveis, que utilizava o recurso da geolocalização para poder impactar algumas pessoas, e as pessoas que interagissem com aquele anúncio receberiam em casa uma caixinha com um hambúrguer todo personalizado, como se fosse um post do Instagram. Eu achei isso incrível, que sabe utilizar os recursos que o próprio aplicativo tem, que oferece para o consumidor, e além do mais juntar isso com a marca. Então eu achei super incrível, você foi lá, curtiu uma foto e de repente aquele post de verdade chegou na sua casa. Então tem duas propagandas que me marcaram por serem bem divertidas e meio que inusitadas também. As duas são sobre goma de mascar. Uma é uma lhama, que é uma coisa meio que, sei lá, meio viajada, né, uma parada assim. E a outra é um rapaz que ele pega o chiclete no país tropical, no verão, e vai até a Antártica, atravessando o mundo meio pelo mar. Acho que são divertidos e leves. Pra ser bem sincera, eu não lembro de uma campanha específica que me marcou, mas eu gosto muito das estratégias do marketing de guerrilha, né? Porque ele chama a atenção das pessoas, e eu acho que isso precisa acontecer bastante no mercado mineiro, e é o que me inspira. Eu quero fazer esse tipo de estratégia no mercado, fazer diferença. Uma campanha que me marcou bastante foi de uma marca de cuecas, que trazia vários modelos, brancos, negros, gordos, magros, todos os biotipos possíveis. Porque eu sempre tive problemas de aceitação. Quando eu era mais novo eu era mais gordinho, então eu tinha o apelido de bola 8, né? Gordinho, negro, é aquela coisa difícil. E a questão da cor também, que a gente aprende entendendo que a nossa cor não é bonita, que a gente não é bonito. Então quando eu vi essa propaganda, e eu vi vários modelos que pareciam comigo, tanto em tipo de corpo quanto na cor, eu percebi, poxa, eu também sou bonito, eu tenho esse potencial para ser uma pessoa interessante. Hoje eu vim aqui falar com os meninos sobre um assunto que eu vejo muito recorrentemente, que o pessoal que começa na carreira, estagiários, agência, etc., pedem para a gente explicar um pouquinho melhor, que é a questão do processo criativo, de onde vêm os insights, como as ideias surgem, um ponto de partida, porque realmente a gente tem prazos muito curtos e problemas muito complexos para resolver nesse prazo pequeno. Quando você começa a entender como que você pensa, que atalhos que você faz, que caminhos que você toma, aí, se vai ser um escorrega, descendo a Avenida Brasil inteira, ou vai ser uma peça de rádio, ou vai ser um cartaz de banheiro, não importa. O negócio primeiro é a ideia, depois
ela vai se moldando para atender o que você precisa. Então eu resolvi voltar do início e tentar, é uma forma minha que sempre me ajudou, como é que, e ao longo desses anos todos, como é que eu fui tentando entender de onde nascem essas ideias. É a mesma lógica de menino que é curioso, que quer ver como o computador funciona, que um relógio funciona, o que eles fazem? Desmonta. Use a força do inimigo. Ouça bem o discurso e depois inverte ele. Agora, a primeira coisa, vê o discurso. É o discurso da marca concorrente? Pode ser. Você está fazendo o trabalho por uma causa, é o discurso de que é contrário à causa, a gente está vivendo uma época de polarização. Então a primeira coisa é ouvir, porque isso faz você tirar dele a contra-argumentação. Então esse é o caminho bom. É assim, antes de mais nada, chegou um briefing para vocês. E aí, faz uma análise de concorrente. Você não pode vencer o inimigo, convencer ele. Se você tem um produto que é segundo colocado, se você tem um produto que você tem um mega concorrente, se você está lançando um smartphone e você tem a Apple, avalie. Que talvez o caminho seja explorar suas fraquezas. Então, esse não é uma forma de pensar, mas é uma dica cada vez mais importante, que é essa aqui. Comece de forma épica, ou memorável, ou instigante, porque a gente vai criar cada vez mais conteúdo para a rede social. E as métricas do Facebook estão ficando cada vez mais complicadas. No Facebook, hoje, a média de retenção em vídeos é inferior a 8 segundos. Você tem que acertar muito rápido. Basicamente assim, o que eles pedem é acerte em 3 segundos, 4 segundos. Se você não chama a atenção das pessoas nesse tempo, eles vão pular. É bom olhar o óbvio. Às vezes a gente tem medo do óbvio e fica dando foco da primeira ideia. Alguém fala assim, olha o M. Você está aqui, você desenhando, você está fazendo brainstorm, fazendo um M, a pessoa que está sentada à sua frente, ela está vendo um W. Olha, um M é um W. Mas aqui o interessante é, ouça os números, assim, tenha paciência com eles, que às vezes eles trazem coisa muito legal pra gente. Eu falei, é bom, mas é essencial ter repertório. As ideias, as melhores, elas estão escondidas em algum lugar, que uma hora você não vai entender como elas se conectam. Isso é difícil de explicar, mas tem algumas ferramentas, uns recursos, pequenos truques que você vai aprendendo ao longo dos anos, e eu tentei reunir alguns, mostrando algumas campanhas, ideias, filmes, etc., que têm pontos em comum. Eles viram esses filmes, não foi revelado a eles qual que era o ponto em comum, a gente discutia e depois eu revelava. Então, a gente vimos campanhas clássicas, por exemplo, Think Small, do Volkswagen, que explora as fraquezas, teóricas fraquezas do produto para mostrar um outro ponto de vista, e há 5 ou 6 exercícios que tratavam disso, assim, com peças em comum, campanhas, ideias em comum que tem essa essência, para depois eles entenderem, a partir da conversa, o que está ali, de onde que surgiu a ideia. É mais ou menos a lógica do menino que, para entender o funcionamento de um computador ou de um relógio, ele desmonta o relógio. Então a gente via, desmontava e depois eu falava um pouquinho mais sobre isso. Usar um dos recursos que a gente viu, e eu vou relembrar depois, vai ficar aqui na tela, para divulgar o Buzzer. Quem já usou o Buzzer? Quem mais? Buzzer é o Uber para viagens intermunicipais. O que vocês podem fazer? Tudo! O que vocês quiserem. Vídeo, anúncio, peças out of home, como relógio, outdoor, bus door, ativação, que são essas peças de live marketing, que é, por exemplo, o museu que vocês viram.
eu usei 3 bases para poder fazer a construção da minha peça. Aí eu pensei no começar impactando, a força, que é um produto barato e acessível, e a questão dos números, que ficou muito na minha cabeça a questão dos R$10 da primeira passagem. Aí eu pensei em fazer um anúncio no YouTube, mas depois também fiquei pensando que poderia ser também uma propaganda no Spotify. Aí, no anúncio do YouTube, a ambientação é um cenário monocromático nas cores da Boozer. Aí são 2 amigas que estão conversando sobre as férias. E o diálogo é o seguinte: amiga, vamos pro Rio, a gente fica na casa da tia Miriam, é só a passagem que tem que pagar. Já te falei que não tem dinheiro, passagem é caro. A gente vai de Boozer? A primeira viagem é só R$10. R$10? R$10. Mas só R$10 é R$10 mesmo. Aí a voz vai abafando, o locutor entra e fala: quando o assunto é viagem, com o Boozer não tem erro. Acesse o site, conheça nossos destinos e garanta agora mesmo sua passagem por apenas R$10. Fazendo referência ao meme. Sim. Adoro R$10. Eu acho que toda a construção antes talvez nem precise ser tão cartesiana, sabe? Das 2 amigas e do locutor falando. Você tinha pensado numa peça para Spotify, não é? Eu usaria talvez o próprio meme, ou você fazia alguma... Manteria o R$10, mas com mais força, sabe? Eu talvez só começa assim: Boozer, a primeira viagem, R$10. R$10, sabe? O locutor já começa. Boozer, primeira viagem, você vai pra... Taranã, primeira viagem, R$10. R$10, pronto. Já entra direto no meme, vai colar, ser chato de tanto que cola, porque esse meme é insuportável e vende bem, etc. Gosto da ideia. Legal. Bom, a minha ideia é uma campanha multiplataforma e o conceito dela é: o amor atravessaria o mundo por você. Desculpa, amor? Atravessaria o mundo por você. Aí eu coloquei três bases aqui. É uma na TV, que vai passar no Fantástico, no YouTube e no Instagram. Aí eu queria mostrar o impacto. Aí já vai na tela assim: o que a força do amor faz? Ela atravessaria cidades por você. Uma doença que poderia ser terminal, mas tem cura. Aí vai mostrar no VT a doença de uma menina de 14 anos, que ela está no tratamento final de leucemia pelo SUS. E aí o tratamento é raro, já testado, e a mãe e a filha moram em Juiz de Fora, o tratamento é aqui em BH. Mas a passagem é super cara, e comparou com as outras companhias, e aí elas descobriram o Boozer. Tipo assim, o pessoal apresentou para ela da produção o Boozer, e vão mostrar por um mês no YouTube e no Instagram da menina o que tá acontecendo, o tratamento e tudo mais, e anuncia que vai ter esse acompanhamento pelo YouTube. No YouTube mostra a mãe, que vai ensinando como usar o aplicativo, e toda vez que ela vai e volta, ela vai usando ele. E ela é sempre agradecida pela empresa por proporcionar essa viagem num preço tão baixo e acessível para o tratamento da filha dela. E a filha dela contando isso no Instagram, e mostrando a rotina, a recuperação e o desfecho da história da luta dela. E mostra o quanto o Boozer pode ser útil na vida das pessoas. Aí eu coloquei assim: Boozer é útil, Boozer é econômico, Boozer é acessível, Boozer é imprescindível. Legal. Daí você participou da dinâmica com o Manuel de Branded Content, né? Porque você já fez uma websérie. Mais ou menos isso, não seria uma websérie? Eu acho legal você ter usado a possibilidade de websérie. Eu faria talvez vários capítulos, assim. Daí tem esse da história da menina com câncer, daí no outro pode ter uma história de amor mais pra cima, etc. Mas você mostrar o uso é legal. Não precisa, isso vocês devem ter visto com o Manuel, não precisa ficar tão explícito o produto. Bom, é quase uma ficção mesmo, assim, é um conteúdo que quase que você não vê que é um conteúdo assinado por marca. É legal você ter essa construção. Pode ser bacana você acompanhar a história dela por um tempo, depois vai ser outra história, e talvez com menos merchan, menos tão óbvio. Só dela estar indo de Juiz de Fora para cá por um Boozer, você já apresentou a marca.
Quando a pessoa sente a marca muito presente nesse tipo de conteúdo, de websérie, ela abandona. Então é um bom caminho, isso é caminho de ajuste, mas eu acho legal também. Então, eu pensei numa persona primeiro para guiar a ideia, que foi o Bruno, que é um rapaz de 22 anos, que tem pouco dinheiro para viajar, mas que ele gosta de viajar para outros estados, para ver shows, e mas não tem muita condição, assim, é um rapaz muito novo, né? Estudante. E aí eu pensei, assim, pessoas que têm pouca grana, que não têm muita condição, e as coisas que elas usam, por exemplo, o Spotify. Seria um usuário do Spotify que não tem o Premium. Então seria uma propaganda do Spotify direcionado para esse público. Aí o texto, ele é o seguinte. Ei, desculpa atrapalhar a sua playlist. Aqui é o Bruno do Buzer. Sabe o aplicativo de viagens compartilhadas intermunicipais? Aquele que você paga barato, que tem aguinha de graça e de quebra o Wi-Fi no busão? Não? Se eu fosse você, ia procurar. Viajar de Buzer é barato, confortável e simples. Falando em voz bem baixinha. Ei, e só um segredinho. Na sua primeira viagem, a gente te dá um código de 3 meses de Spotify Premium. Assim você fica livre de tanta propaganda chata. E aí tinha a assinatura. Buzer Lover. Levando onde seu coração quiser, sem seu bolso reclamar. Agora, olha só. Imagina o Buzer Lover sem precisar desse adendo. Funciona também. Funciona. Buzer Lover. Era pra fechar. Porque, na verdade, o Buzer Lover foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Então, mas aqui, Buzer Lover já fecha. Tanto é que se eu falei 2 vezes, não consegui guardar, levando, tanana. Buzer Lover. Buzer Lover, você fornecer o Spotify, eu acho bacana, gosto muito da ideia. Então, a minha campanha é usar as mídias sociais. Aí o primeiro passo seria compartilhar um vídeo. Colocar no anúncio do YouTube, poderia ser um spot no Spotify também. Seria o seguinte. Oi, sumida, tudo bem? Deixa eu te perguntar, o certo é bolacha ou biscoito? Devo comer a tortuguita pelas pontas ou não? É melhor guardar o condicionador virado para cima ou para baixo? Eu chamo um táxi ou uso o app? E aí, o final do vídeo seria, para termos uma resposta definitiva, organizamos alguns jogos. Aí tem a lista de jogos, futebol, vôlei, basquete, LOL, CS. E o final seria acompanhe pelo Twitter. Aí teria o Twitter da Buzer. E nesse Twitter teria o horário dos jogos, seriam eventos reais, aí teria o horário dos jogos, teria o acompanhamento também, o que está acontecendo no jogo, e um link para transmissão ao vivo. E de repente poderia criar também 2 Twitters com o nome da Buzer, por exemplo, Buzer Bolacha e Buzer Biscoito. Aí os 2 Twitters ficariam meio que batendo um boca um com o outro, meio que em confronto. E iria chamar a torcida de cada um também. Então, na verdade, você está pegando rixas clássicas, colocando o Buzer na frente e vai ter uma disputa no Twitter, por exemplo. Não, e vão ter jogos reais. Então, você escolhe o esporte, você escolhe a treta e escolhe o esporte. O esporte vai ter, por exemplo, o futebol seria a treta de bolacha e biscoito. No vôlei seria a tortuguita pela ponta ou não. Entendeu? No basquete seria o condicionador para baixo e o condicionador para cima. Seria isso. Eu acho legal, Arlen, mas eu não tô vendo relação com o Buzer. A treta é bacana, assim, a treta do... recentemente lá na Lápis a gente fez o time ovo, time barra para Araújo. E teve enquete, teve sei lá o quê, teve filme, só que era para vender ovo de Páscoa dentro do Araújo. Araújo, por incrível que pareça, vende mais ovo de Páscoa do que supermercado, etc. Então, ele tinha uma relação direta com a marca, que era Araújo. Nesse caso, você tem um movimento, você tem uma treta legal que tem a ver com Twitter, etc. Tem os jogos ao vivo, mas onde que o Buzer, o produto, o ônibus, entraria nisso, entendeu? Sim, poderia, por exemplo, usar o ônibus para transportar a equipe de cada jogo. Aí, dentro mesmo do ônibus, teria as lives com a galera interagindo lá, os jogadores entre si. Talvez, então, se tivesse que fazer um campeonato interestadual. Sim. Daí, por exemplo, olha, São Paulo é bolacha, Rio é biscoito. Então, você faz um time de futebol do bolacha em São Paulo e ele vai jogar a primeira... Como que chama esse trem, gente? Turno contra... de futebol? Turno de futebol.
Daí tem o jogo de ida dos bolachas no Rio e depois tem o jogo de volta do biscoito em São Paulo. Então, essas tretas, eu acho que elas tinham que ter afinidade com as cidades. Tipo, não é isso não, tá? Mas assim, Cachoeira e Marque, daí é Belo Horizonte e Florianópolis. Tem que ter uma relação com a cidade, porque as cidades têm relação com o Búzios. Então, é um raciocínio em 2 tempos. Pega a treta, põe ela que tem a ver com a cidade e faz o transporte do time de um para o outro. Aí a ideia fica redonda. A minha ideia era fazer um vídeo, igual um filme que você passou do casamento, que seria... Começaria com um slogan, venha para o Rio, assim, uma tela com esse slogan. Aí ela afastaria, dividindo a tela, fazendo um split, que seriam 2 pessoas vendo esse anúncio. E os vídeos aconteceriam simultaneamente. No lado esquerdo, o cara compraria a passagem do avião e o direito, o cara pelo buzzer. E você começaria a mostrar, por exemplo, na hora de montar a mala, o cara do avião com a mala pequena, porque ele não pode carregar, o cara do buzzer colocando as tranqueiras todas. Aí na hora de chegar no transporte, o cara do buzzer já entrando e o outro esperando porque o avião atrasou. Aí depois, ele no banco, ele sentado assim, podendo reclinar, e o cara faz assim do avião, o banco nem desce. E nisso, você mostraria o cara, e tudo mudo, sem fala. O cara do avião falando com a aeromoça, tipo, o gesto de comida, ela falando que não. E nisso, o cara do ônibus lanchando nas paradas. Aí você colocaria ele podendo ver a série e o outro não conseguindo porque não tem espaço pra ver. E no fim, eles desembarcariam o do ônibus felizão e o do avião triste. Aí entraria a chamada: de buzzer, seu tempo passa voando. Adoro a chamada. Eu acho legal, assim, é uma alfinetada boa. Eu gosto, talvez seja legal a gente depois ir trabalhando assim, cada hora um tema, porque tem muitos temas aí. Só da bagagem já dá 1000 coisas legais, engraçadas, sabe? Porque a história da bagagem é realmente de enlouquecer o que está acontecendo. Mas essas comparações são boas, elas são didáticas, assim, não tem elas não são mega criativos em nada, mas esse didatismo no início, um produto que muitos de vocês, inclusive, que são antenadíssimos e o público-alvo não conheciam, acho que não conheciam, né? Ou não usavam, não sei. Então, é legal esse didatismo. Talvez dá para até calcular se o tempo não vira praticamente o mesmo, porque o trampo é tão grande, 1 hora até com o fim, sei lá o que pode ser que vire o mesmo tempo. Mas eu acho que o legal de ver isso é a experiência, assim, a viagem, quando você pensa, saindo da sua casa até chegando no Rio, 1 hora até Confins, tem que chegar 1 hora mais cedo, depois 1 hora de voo, depois você desce lá, por exemplo, em Santos Dumont, depois não sei mais quanto tempo de trânsito. Pode ser que juntando tudo dê quase às 6 horas e pouco de ônibus. E é uma viagem, eu pelo menos tive essa impressão, e é uma viagem realmente mais confortável. Então, eles saindo no mesmo horário, chegando no mesmo horário, e a experiência ser completamente diferente, é um caminho legal. Um comercial que pode ir pra TV, também pode ir pro YouTube. Quis fazer um vídeo mais animado, mais cômico. Eu usei do meu repertório pessoal e no começo impactando, mas eu não sei se vai impactar pra que lado vai impactar. Enfim, aí eu fiz um mini roteirozinho, vou te falar. Começa com o Maurício, com o semblante animado, mexendo no celular dele, e aí ele começa a cantar. Não sei se vocês conhecem aquela música Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. Tá. Então ele começa cantando essa música como Mas ele é um coroa pra cantar isso ou um cara novo? Ele é um cara de... Ele é velho, ele deve ter uns 40... Ele é velho, ele tem uns 40 anos. Não, velho, meia idade. Menos 10 estrelas. Ai, meu Deus. Mas então, aí ele tá com o celular na mão. E aí ele começa cantando a música bem cômico, performando mesmo, musical. E aí depois aparece a esposa dele arrumando a mala, cantando junto com ele. O cenário muda e mostra uma senhora, Dona Emília, arrumando a mala dela feliz e sorridente.
E aí ela continua a música, como se ela estivesse no musical, sabe? Glee, quando todo mundo começa a cantar, então. Aí, na parte do refrão, a tela se divide, aí aparece o Maurício, a esposa, e a Dona Emília na outra, todos felizes cantando Voyage, Voyage, nanã. Aí, a cena de ele mostra ele e a esposa dele entrando no ônibus, se aconchegando nas poltronas, e aí a esposa dele olha pro lado, a música para, e aí ela fala, mãe? Aí a cena congela e aí o locutor achou mesmo que Dona Emília perderia a chance de viajar por um ótimo preço, de modo prático e desfrutando a companhia da filha e do genrão, Eliane? Aí a cena descongela, Dona Emília tira o óculos, a cena pra ele e depois volta, a música continua e aí sobe, a tela fica em blur, aparece o lettering. Pra que ir de avião, vai de busão, buzzer. Se for viajar, baixa o app já. Música geralmente dá certo. Eu acho que tá faltando na história, tem a coisa da mãe, etc, mas talvez esteja... ela ainda é uma narrativa bem clássica, assim, né, de comercial. Eu acho que talvez podia usar alguns recursos que vocês têm pra caramba, porque vocês são nativos digitais, da linguagem de internet, sabe? Então, talvez mereça uma linguagem mais digital, mais... Tem uma história toda contada e tem um twistzinho no final da mãe. Mas eu acho que ela me soa uma faixa etária que não seria, provavelmente... Eu não tenho pesquisa, tá, gente, Búzio? Mas eu acho que valia a pena tentar uma coisa que é o que você consome. Você, da sua idade, da sua geração. Para fazer minha peça, eu usei a técnica da fraqueza, que são pegar pontos que são considerados negativos de um ônibus, de uma viagem de ônibus, que é demora, muita gente, cansativo. E eu juntei a técnica da fraqueza com a técnica de um repertório, que é algo que eu já vivi numa viagem que a faculdade fez pra gente, de São Paulo, para ir lá conhecer as agências de lá. Então foi muito gostoso conhecer as agências de lá de São Paulo. Então eu conheci as meninas da Beca, vivi tudo lá e tipo, tem muita história de lá. A gente gravava muita história, música, cantava sempre durante a viagem no ônibus. Então o ônibus foi super divertido. Se o ônibus já tem história demais, você já imagina a viagem em si, né? Por isso eu pensei em criar um VT bem dinâmico, prático, porque assim como o Buzzer, né, é um aplicativo dinâmico, o público-alvo também. Um ônibus chega no ponto e uma pessoa sobe nele com malas de praia. E a locução bem dinâmica. Uma viagem longa com um amigo pode ser legal. O VT se repete todo de novo. Dessa vez, ele chega no ponto de ônibus, né? Só que duas pessoas sobem nele. O primeiro, carinha, e uma segunda pessoa com uma boia de flamingo, por exemplo. Pessoas bem caricatas. Uma boia de flamingo. Uhum. E a locução repete mais uma vez. Uma viagem longa com um amigo pode ser legal. Com dois, é divertido. O VT se repete mais uma vez. E uma viagem longa com um amigo pode ser legal. Com dois, é divertido. Com três, vai ser irado. Se repete mais uma vez. E uma viagem longa com um amigo pode ser legal. Com dois, é divertido. Com três, vai ser irado. Com quatro, nem se fala. Na hora que ele vai repetir mais uma vez, a locução fala, pera, chama a galera toda de uma vez. E aí aparecem cenas do pessoal fazendo bagunça, o que eu realmente vivi lá em São Paulo. A gente assina o vídeo e fecha a assinatura com: quer viver histórias incríveis para poder contar depois? Pega um buzzer. Justamente isso que a gente criou muita história da viagem e eu decidi colocar aqui no VT também, que é a base central e pode ser distribuído para VT, para vídeo, TV, tudo. É isso, minha ideia. Eu acho legal o recurso de se repetindo e ganhando gente. Eu acho que você podia ter usado uma coisa legal, que é o seguinte: à medida que vai tendo mais pessoas no ônibus, fica mais barata a viagem. Então, talvez, se usar isso, cada vez que a história se repetisse, aparecendo de alguma forma na tela, o valor caindo. Sabe? Porque é um fretamento. Então, eu acho que é 60% da lotação, não lembro. A partir daí, já a viagem já rola. Mas se for 100% da lotação, a viagem fica muito mais barata. Sabe? Então, a repetição é boa. E faltou isso que eu acho que vendia uma coisa muito legal, que é você ter um preço mínimo e um preço máximo
e sabendo que sua viagem pode chegar... Eles falam, vocês viram no site, né, o valor mínimo e máximo de cada viagem. E daí você explica uma coisa que é talvez a grande dificuldade de explicar esse produto, que é a questão do preço variável. E de um jeito legal você explica. Eu acho legal, com ajustes, acho legal. A minha ideia ela foi um VT que pode ser tanto para televisão quanto para o YouTube. Eu pensei na questão do surpreender logo no começo. Eu pensei em 2 pássaros conversando, um deles com a asa quebrada. Ele tá reclamando de muita dor. E ele fala com o outro: "Ai, amor, que pena que eu quebrei a asa. Acho que não poderíamos voar para conhecer seus parentes." Ele fala isso suspirando, aliviado. O outro responde: "Ué, amor, vamos de ônibus. Vai demorar um pouco mais, mas a gente chega." Ele diz, começa a gaguejar, ficando nervoso: Mas vai ficar muito caro." E o outro responde: "Que nada, a gente vai de buzzer." E de repente ele se anima: "Olha só, tem um ônibus saindo amanhã cedinho. Vou arrumar as nossas malas agora." E sai correndo. Aí no final vem a cena dos pais, desse passarinho, olhando torto pra dar asa quebrada. E só aquele barulhinho de grilo no final. Aí vai fechar com a marca e os simbolozinhos de download na Play Store e na App Store. É legal você ter usado ele como um personagem que é o símbolo do avião. A história talvez teria que ser contada de uma outra forma, mas assim, o personagem ser o símbolo do avião e assim, ele de asa quebrada e a outra falando que não tem nem como levar a bagagem, sabe? Ele ser um avião ferrado, eu acho um bom caminho. Agora, a história, isso, alguns de vocês que fizeram diálogos, eu acho que vocês têm que pensar, vocês consomem todo dia nos youtubers e Twitter e memes, etc., uma linguagem muito mais moderna e rápida do que a que vocês usam na hora que escrevem. Vocês têm meio que começar a escrever da mesma forma que vocês veem esse consumo, sabe? Esse diálogo mais tradicionalzinho não faz parte do universo de vocês, então não precisa pôr isso na propaganda. Quanto mais próximo do que vocês falam, principalmente para esse produto, que é o produto para a geração mais nova, melhor, sabe? Mas você usar ele como referência ao avião e fazer o comparativo, eu acho um caminho bacana. Achei muito bacana. De todo mundo tem alguma coisa legal e que arredonda, uns mais já redondos que outros, mas e tenho certeza que alguns tiveram algumas vantagens de conhecer o produto e outros não. Trouxe uma coisa que realmente é difícil, mas assim, cada vez mais chega esse tipo de produto pra agência. Cíntia, pra você eu dou 1 estrela. Você fez uma história muito bem contada, ela tá correta, ela tem início, meio e fim, ela tem personagens, ela tem um twist no final, mas vale a pena pensar se essa história com essa narrativa tão correta é a melhor história para vender um produto que é moderno, que é novo, que ele vai atrair um público mais jovem. Jair, para você também eu dou 1 estrela. Você tem um personagem muito legal, bem legal mesmo, que é um personagem que é um passarinho que se recusa a voar. Usa-te recurso que você vê de animação na TV, Netflix, personagens bacanas, como eles são construídos e faz esse personagem o personagem que abriu mão de avião. Talvez nem precise de asa quebrada, ele só tá de saco cheio de avião. É um caminho bom. Com 2 estrelas foram 3 pessoas. O André, com Venha pro Rio, comparativo de ônibus e avião. A Laís, com a websérie do Amor Atravessando Cidades por Você. E o Hugo, com a repetição dos amigos. Três estrelas. Nós temos uma pessoa.
que é o Arley. O Arley, a sua ideia, assim como a do Hugo, precisou muito ser arredondada. Aqui eu tô te dando 3 e não tô te dando 2, porque você teve coragem de pensar uma ideia muito complexa. Tainá e Jennifer, vamos lá. Eu só vou revelar agora quem eu no final. Jennifer. Jennifer, gostei muito de você ter pegado o principal atrativo para as pessoas começarem a usar o Buser, que é a primeira viagem de R$10. Tainá, gostei muito de você ter feito o cruzamento de 2 marcas que tem muita afinidade. Spotify e Buser falam com o mesmo público, têm uma mesma linguagem. Fiquei muito na dúvida para quem eu daria 4, para quem eu daria 5 estrelas. Mas como tem uma promoção aí com viés criativo, eu dei 5 estrelas para Tainá, perdão, e 4 estrelas para Jennifer. Primeiramente, eu estou muito feliz porque foi a primeira redatora publicitária, a primeira mulher que veio aqui dar uma palavra com a gente. E cada palavra que a Marcinha falava, eu já pensava, lindíssima, falou tudo. Estou muito apaixonado por tudo que eu aprendi aqui hoje. As técnicas que eu aprendi foram muito legais, eu estou muito animado, tanto com o resultado quanto o que eu já criei mesmo. Então, pessoalmente, eu sinto que o dever foi cumprido e que eu me vi representado ali um pouquinho. Legal a gente ter uma redatora, uma mulher aqui apresentando pra gente, o conteúdo que ela trouxe foi muito bacana. Por ser um cliente assim tão atual, uma coisa que a gente usa, uma coisa tão jovem, foi bacana a gente trabalhar com isso. Acho que é uma oportunidade que a gente talvez não teria fora daqui e o reality está proporcionando isso. Eu achei muito bom, porque eu tenho um processo de criação que ele não é muito linear, assim. A ideia vem, mas eu não direciono ela de uma forma muito específica. Então, eu acho que as ferramentas que a Márcia deu e a forma como ela trabalhou a questão de pensar no processo criativo foi muito importante, até mesmo para eu conseguir segmentar isso e aprender a ter outras ferramentas que não só o que vem da minha imaginação naquele momento ou a última referência que tem no fundo da minha mente. Então eu gostei bastante assim do que ela teve para passar hoje. A missão foi bem difícil. É difícil julgar, né? E julgar sabendo das condições que os meninos tiveram muito pouco tempo, eles tiveram 1 hora numa sexta-noite para criar um produto novo para a maioria, que foi o Buser, foi o produto que eu escolhi para o desafio. E eles se saíram muito bem. Eu fiquei muito impressionada com a maturidade de todos eles, dos 8, e de como eles têm segurança para apresentar. Não é comum para a idade deles e muitos ainda estão no início do curso, no 3º período, alguns no 5º. Vi muitas ideias boas, algumas que mereciam ser ainda muito arredondadas, que é natural inclusive entre profissionais, outras já quase prontas. Espero que o feedback que eu dei tenha, para cada um deles, tenha valido para eles repensarem e voltarem para o trabalho agora com um novo olhar e arredondarem. Mas no geral foi muito bom e eu estou muito impressionada com esse projeto em geral, assim. Dá para crescer muito, dá para sair bem melhor nesse processo e eu com certeza eu saio bem melhor nesse processo. É muito bom ter contato com faculdade, a troca é muito boa, troca de gerações e o fato de você ter que ensinar te faz aprender, organizar os raciocínios. Às vezes a rotina da agência não dá tempo para você ter esse cuidado no feedback. E hoje eu tive, então assim, eu ganhei muito, espero que eles tenham ganhado muito. Eu tô muito curiosa para saber quem vai sair vencedor disso, assim, porque são todos mega merecedores.